Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voto de Minerva. É isso aí, mais um episódio onde nós vamos levar informação para você, onde a gente vai bater papo, a gente vai descobrir um tema novo hoje. Hoje a gente tem um convidado especial. Ele é filho do Márcio, ele é filho da Evani, ele é irmão do Amir. E olha que legal, é a primeira pessoa que cita o irmão. Amir, se sinta muito privilegiado por isso, hein? Ele que é psicólogo, especialista em psicodrama, Noam Kramer. Noam, prazer por estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente ajeitou ali as agendas, eu sei que você é super comprometido. E obrigado por ter vindo para o podcast para bater esse bate-papo e falar com as pessoas sobre psicodrama. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Imagina. Obrigado, na verdade, por dar espaço para a gente poder conversar sobre psicodrama, que é uma abordagem já antiga, mas que às vezes não tem essa expressividade. E me pergunto, né, assim, por que você queria conversar comigo e por que eu tô aqui, né? A gente tem o nosso grupo, né? Eu tenho toda minha equipe que monta a questão dos roteiros, dos convidados. E quando a gente pensou em falar sobre psicologia, a gente quis fugir do convencional, porque o nosso objetivo é trazer informação. E a gente sempre está na busca de pessoas que sejam referência nas suas áreas. E então o seu nome surgiu, né, como uma referência em psicodrama, a forma que você aborda, um projeto que você tem, onde você trabalha muito com o psicodrama. Então, por isso que você está aqui hoje, a gente agradece muito por ter aceitado o convite. Obrigado. Me sinto aqui lisonjeado, né? Obrigado. Imagina. E vamos começar nosso bate-papo. Claro. Normalmente, quando eu começo aqui o podcast, eu gosto de saber como que você chegou nessa profissão, né? Nós somos jovens, então eu acho que você não teve uma formação anterior, vou chutar aqui, mas desde assim do ensino médio sempre teve essa vontade de ser psicologia ou descobriu depois? Olha, Bruno, até assim, uns 15 anos eu queria ser ator. Era um lance meu, eu queria muito ser ator. Eu flertei um pouquinho com direito e ao sair da escola eu entrei em direito, pra falar a verdade, mas eu fiz 3 meses de direito. Assim, eu fiz uma prova. A primeira prova eu falei, essa é minha prova, chega. Já fiz, fui bem, inclusive. Eu lembro que eu tirei uma boa nota. Mas isso não é pra mim. Exato. Eu me toquei assim cedo, foi bom. Aí dei um tempo, viajei 1 ano e me encontrei um pouco com a psicologia, né? E lá pra frente só que casou essa coisa. Eu falei, nossa, eu queria ser ator quando era menor. E encontrei o psicodrama no meio. Que tem a gente vai conversar melhor sobre isso, mas existiu ali uma conexão interessante. Um porquê, né? Fez sentido. Tava vingando o nome criança, sabe? E é engraçado que você falar isso, que você fez direito, depois você foi pro curso de psicologia. Eu, por exemplo, sempre quis ser advogado. Eu, assim, sempre, desde pequeno, me lembro. E engraçado que eu sou o primeiro advogado da família. E eu gostava muito de novela mexicana. Eu acho que eu já falei isso em algum episódio. E aí eu vi uma novela que tinha ali o advogado de defesa, o advogado de acusação. Eu falei pra minha mãe, qual é o que ganha mais? Sabe? Aquela coisa. E eu achei interessante você dizer a questão de que você fez direito, depois você fez psicologia, porque existe muito uma cobrança, né? Eu vejo, assim, em conversas, que existe muito aquela cobrança, assim... como se desmerecesse aquela pessoa que decidiu a profissão ali em cima da hora, diferentemente daquela que sempre quis ser aquilo. Né? Você acha que existe... Quem escolheu primeiro sabe mais, vai aperfeiçoar esse dom ou não? Tanto faz a hora que você escolhe ser. Olha, eu acho que o erro é uma grande escola, né? Então, a pessoa que tentou, apostou muitas fichas e se decepcionou, agora ela sabe mais do que ela não quer, entendeu? Então, eu não vejo problema nenhum. Na minha formação como psicólogo, tinha gente muito mais velha, contra a formação. Pelo que eu acompanho, são bons profissionais. Tipo, não é... o cara quis desde sempre, aí ele é muito bom, entendeu? Me parece que é tentativa e erro, né? Entendi. Essa expressão não é tentativa e acerto. Eu acho isso engraçado. É tentativa e erro. Enfim. Acho interessante porque a gente tem isso de... E quando eu me formei, que eu passei na UAB, eu fiz uma tatuagem que remete ao direito. E quando eu fui mostrar para um amigo, ele falou assim... Não vai se arrepender agora, hein, Bruno? Eu fui mostrar para um amigo e aí ele falou assim, nossa, mas você tatuou no corpo a questão... Eu falei, porque eu
sou advogado. E aí ele me fez uma pergunta que mexeu tanto comigo, que ele falou assim, mas você acha que você vai ser advogado para sempre? Porque eu acho que quando nós somos jovens e a gente se forma, a gente tem um pouco isso, né? De que vai ser para sempre aquilo. Nós seremos advogado, aquela profissão que eu escolhi vai ser para sempre. E a gente pode mudar ou não? Olha, eu acho que ao longo da vida a gente vai estabelecendo novas vontades, novos desejos. A gente mata algum desejo ou parcialmente mata esse desejo e se embala em outros desejos, outros planos, outras metas. Mas, por exemplo, o Bruno advogado para sempre vai habitar no Bruno, independente se um dia, de repente, sei lá, ele vai para outra área. Ir para gastronomia. É um momento de vida, né? Um capítulo da sua vida que você fala, nossa, isso aqui é muito importante para mim. Chego a marcar no meu corpo. Então, digamos, você deixa de ser, você não precisa pagar a tatuagem, né? Não, eu faço uma embaixo. Qual a minha nova profissão? Deixa eu fazer uma nova tatuagem. Hoje em dia se cobre tatuagem, né? Cobrindo o corpo inteiro, né? Pronto, exato. E não, me diz uma coisa. Quando a gente sai da faculdade, normalmente a gente já sai enveredado para uma área, né? Quando você sai da sua faculdade, quando você se forma e começa a tua atuação, você já foi para o psicodrama ou você teve uma outra abordagem anterior? Olha, eu sou analisado, né? Eu vou num psicanalista há muitos anos já. Esse em específico há quase 10. Mas ao longo da minha vida, eu fui em muitos psicanalistas, eu frequentei muito eles. Então já tinha meio que alguma coisa de aprender. Isso aí até o Lacan fala, né? Assim, toda análise é uma análise didática. Então eu tinha algo em mim que me levava a crer que eu seria psicanalista. E eu achava os psicanalistas meio legais, falava, nossa, que interessante. Exato, tem uma aura, né, nos psicanalistas, que eles merecem, eu adoro, respeito muito a psicanálise. Mas não sou, né? E assim que o meu TCC já foi em psicodrama. Que legal. Mas não sobre o psicodrama clínico, era sobre, a gente também vai conversar sobre isso, a forma de ver a sociedade como o psicodrama vê, e especificamente o meu era espontaneidade em manifestações artísticas. Então, batalha... De novo, a questão artística aí, Exato. Me interessa, acho que tem alguma coisa ali, né? Então, batalha de rap, o jazz, capoeira, pole dance, bom, eram 6. Essas me marcaram muito, né? A gente mergulhou muito numa discussão sobre espontaneidade. Como é que o cara consegue brigar, né? Numa rima, tudo espontâneo ali, sem ser... Lá existe até essa coisa, né? O improvisado vale muito mais do que o decorado, óbvio. Sim. E me interessou muito. O psicodrama se aliou muito a interesses meus. Entendi. Do mundo da psicologia e do mundo como um todo, tipo. E tudo bem, vamos lá. Enfim... O que é psicodrama? Vamos separar para não ficar aula, né? Para ficar conversa. Eu acho que tem que olhar 2 faces do psicodrama. Um é a aplicação prática, que é basicamente eu usar técnicas dramáticas para explorar conflitos teus ou conflitos de grupo. O psicodrama é fundado como terapia de grupo, principalmente. Depois virou individual. Então, essa é a aplicação, digamos assim, de forma bruta, né? É a gente dramatizar a vida. E isso vira um laboratório, porque já que a gente está dramatizando, você pode se arrepender e falar, eu queria tentar de outro jeito, né? A gente está aqui dramatizando uma briga. Aí fala, como é que você falou? Falei assim, você gostaria de falar de outro jeito? Vamos ensaiar. Entendeu? É um laboratório relacional, assim que eu gosto de ver, né? Essa é a aplicação. Agora, sobre entendimento, o psicodrama foi a primeira terapia de grupo que se tem notícia. E o criador... Moreno, não é? Jacó Levi Moreno, exato. Desde muito cedo ele se ligou, falando, olha, tem alguma coisa que é do grupo, hein? Na época, 1920, 1910, o Freud, o Adler, o Ferenczi estavam criando mesmo a psicanálise ainda, né? E estava muito individualizado. E o Moreno rompeu um pouco isso. Falou, e o grupo? Já? Acontece tanta coisa no grupo. E aí... Claro, desculpa, mas só para ver se de fato é isso, até para que pudesse abranger o tratamento, o acompanhamento de mais pessoas. Perfeito. Do que só uma. Até para, digamos, otimizar o tratamento. Entendi. Né?
Interessante. Normalmente levam mais... Eu concordo com você. Mas normalmente levam mais para o lado falando assim, o que acontece no grupo não acontece sozinho. Então tem algo que tem que ser trabalhado no grupo. Exemplo, a gente atende uma criança vítima de bullying na escola. A gente pode fortalecer e trabalhar, escutar e pensar em estratégias. Mas o bullying acontece no grupo. É sacanagem eu tentar, aspas, consertar o bullying na vítima. Entendi. Né? E só separando, né? Tem aí muitos conceitos, fica até um pouco embaralhado, muitos nomes, mas dois que eu queria falar. Um é espontaneidade, né? Um conceito caríssimo ao psicodrama, nesse sentido de a espontaneidade é sinônimo de saúde. Então, o conceito de espontaneidade é um dos objetivos mesmo do projeto Moreniano. E a teoria dos papéis, que eu acho muito bacana, né? Inverter papéis? Exato. Tá. Ou teoria de papéis sociais, né? O cara que fala assim, sei lá, algum emprego que precise de uma, aspas, fantasia, né? Um figurino, um juiz, um advogado, um policial. Entendi. Quando ele veste a farda, a gente fala, né? Pô, ele tá no papel de policial lá. Quando ele tá na paisana, é outro papel que ele ocupa. Então, os papéis sociais, me interessa muito isso. E é uma das maiores contribuições que eu acho, a gente vai conversar ainda, mas das maiores contribuições é a teoria dos papéis. Entendi. Você está falando do psicodrama, né? E aí eu penso, você é psicólogo psicotraumatista, isso. Mas você passa pela psicanálise. Pra caramba. Que quem não tem uma familiaridade pode achar, inclusive, estranho, né? Pô, como assim? Não tá valorizando a própria abordagem, algo nesse sentido. E aí isso me deu um insight que a gente diz o seguinte, no direito. A pior testemunha que existe é um advogado. Aí eu faço uma pergunta para ti, que aí você pode tanto ir para uma questão mais técnica ali, né, da ciência, ou trazer um pouquinho do Noah, que a gente pode... Aqui também tá para conhecer o Noah. E aí, e um psicólogo que é paciente? É mais fácil, é mais difícil, é péssimo? Como é que é? Olha, Bruno, que nem eu te falei, né, então eu faço há muito tempo e eu acho mais difícil ser paciente. Não depois de ter virado psicólogo. Qualquer paciente que for lá, independente se ele vai virar psicólogo, psicanalista, enfim... É muito mais difícil você se colocar lá do que você ajudar a conduzir alguém a se colocar, né? Acho que talvez com a minha prática eu comecei a ter mais clareza no meu processo. Tá. Mas, por exemplo, bem no comecinho, que você termina a faculdade, você acha que você é dono do mundo e agora eu sou psicólogo e tal. Todo mundo. Exato. Eu tive me policiei nesse sentido, né? Eu falei, eu não quero virar o paciente meio enxerido falando que técnica é essa que você usou e não sei o quê, sabe? Um pouco eu falei, quero ser paciente aqui, né? Não tô trabalhando, tô sendo atendido. Então eu tenho essa impressão. E adoro fazer terapia. Adoro. Eu também. Eu falo para todo mundo, gente, tem que fazer terapia. Me ajuda muito, né? Há quem não goste. Enfim, tudo bem, de repente ainda não encontrou um profissional bacana. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, mas eu vou deixar pro final. Claro. Mas eu gosto muito. Se é mais... Como que é? Se é mais fácil? É idêntico a qualquer... Se você faz terapia, você sabe exatamente o que eu sinto. Você estava falando que o psicodrama ele não é novo, né? Mas eu, por exemplo, eu faço terapia desde quando eu tinha 18 anos. Hoje eu vou fazer 32. E eu ouvi sobre psicodrama tem 1 ano e meio que eu passei a ouvir. Há uma crescente dos psicólogos começarem a usar essa abordagem ou não? Ainda é algo não muito divulgado ou até mesmo não muito conhecido? Eu faço essa pergunta, esse paralelo, porque, por exemplo, dentro aqui do podcast, né, dos nossos bastidores, de todos o pessoal que me ajuda, nós temos um psicólogo que é especialista em saúde, em psicologia hospitalar. E na faculdade dele, não tinha. E quando ele conseguiu um estágio, o coordenador vetou o estágio, porque não tinha alguém que pudesse fazer essa supervisão dele no hospital. O psicodrama, ele passa na faculdade, você ouve, de alguma forma você aprende ou não? Só falam, né? Porque no direito tem isso das profissões, né? Você pode ser várias coisas, mas, por exemplo, eu nunca vi nos meus 5 anos de faculdade nada sobre direito de registro, de cartório, dessas coisas. Como que é na psicologia e o psicodrama? Olha,
Eu, por exemplo, tive um módulo de psicodrama na faculdade só, não foi nem um semestre inteiro. O psicodrama, que nem eu coloquei aqui, ele é bem para grupo, e a nossa sociedade mais individualista, querendo ou não, eu pelo menos senti isso, né? Também atravessa isso no campo da psicoterapêutica, que é bem individualizado. Eu posso estar sendo controverso, porque eu praticamente atendo só individual. Hoje em dia que a gente fala bipessoal no psicodrama, né? Mas, Bruno, eu tenho a impressão que depende do interesse que a pessoa tem, ela vai buscar determinado não é material, instrumental, né? Entendi. Então, para que você vai para arte terapia? Porque você quer algo a partir de lá, né? O que a arte terapia pode ser como um cinto de utilidades para você? O psicodrama, e acho que isso é um mérito, é das técnicas de investigação mais ativas que tem, né? O paciente se coloca muito, e essa coisa das técnicas, a inversão de papéis, né, a gente vai conversar um pouco, isso permite muito o paciente ver ali o processo acontecendo, e eu acho isso maravilhoso. Eu sofri disso na minha análise, né? Eu falei, olha, parece que eu estou andando em voltas, e carrego isso. Ele falou, a gente está andando em voltas, mas em espiral para baixo. Aquilo mudou minha cabeça. Eu falei, claro. Entendi. Você fala muito que o psicodrama ele é voltado para grupos, mas você colocou que ele é bipessoal. Então, como o psicodrama ele existe, ele só funciona de fato se eu tiver eu de frente para você, então vamos inverter esses papéis. Eu agora sou o Noam, você é o Bruno. Ou ele também funciona entre esse paciente, esse indivíduo e alguém imaginário? Ambos os casos, tá? Acho que isso aí tudo que você falou remete um pouco à criação do psicodrama, né? A grande sacada, para mim, tem supostos 4 inícios do psicodrama, só para mostrar como é confuso, né? Mas a grande sacada que eu acho que cria mesmo é a ideia de inversão de papéis, que é basicamente um poema que marca o lema do psicodrama, do Jacó Levi Moreno. Vou tirar à vontade. Assim, como posso dizer, os caprichos, né? Mas é basicamente, eu vou tirar... Quando você estiver perto de mim, eu vou te arrancar teus olhos e colocar no lugar dos meus, e arrancar meus olhos e colocar no lugar dos teus. Incrível. E assim, eu vou te ver com os teus olhos, você vai me ver com os meus. Nossa, que legal. E lá tá contido basicamente a semente mais, como posso dizer, frutífera do psicodrama, que é a inversão de papéis. Então ele foi desenhado só para grupo. Para falar a verdade, o Jacó Levi Moreno é famoso, ele tem um caso que ele acompanhou um cara de forma bipessoal, mas é um só. Que era um senhor psicótico que entrou no lugar do Adolf Hitler e não queria sair. Ele assumiu o papel como se ele fosse? Ele teve alguma crise psicótica e tal, e entrou no lugar do Adolf Hitler e se colocava como, qual é o seu nome? Adolf. Adolf Hitler. E então, ainda com as loucuras de um Adolf Hitler, né? Discursos acareitados, sabe, uma coisa assim. E é famoso esse trato que ele teve, o único, pelo menos que eu saiba, que ele tratou isso. Mas, outra coisa também que combina com o que você está falando, o Jacó Levi Moreno foi o primeiro terapeuta de casal. Tem uma historinha do caso Bárbara e George, são o casal, que foi a primeira vez que ele fez esse experimento que você está me perguntando. Dá para eu fazer assim terapia eu e a pessoa do lado? Dá. Inclusive, tem até um efeito catártico um pouco particular, né? Que você fala, nossa, falei na tua cara, você falou na minha cara, e agora a gente vai inverter papéis, eu vou ter que ser Bárbara e a Bárbara vai ter que ser George. É muito poderoso, né? Você se coloca no lugar do outro, assim. Então, espero que eu tenha respondido. E por último, no bipessoal, quando é só você, eu falo, Bruno, vamos brigar com a sua mãe, esse copo aqui é sua mãe, briga com esse copo. E aí eu não vou mais chamar de copo, só vou chamar de mãe. Cabe muito ao o psicodramatista também te colocar nesse lugar, te levar a sério, né? O que a mãe tá falando? Eu falo, não é mãe, é um copo. A gente diz que a pessoa não tá aquecida para dramatização. Entendi. E quando começa, alguns pacientes já chegaram a, por exemplo, dizer assim, eu tô me sentindo desconfortável, ou tô me sentindo ridículo, ou alguma coisa assim? Claro. Existe. Que nem eu te falei, eu tive um passado como ator, mas ator amador, tá? Nunca foi tipo Célia Helena, assim. Os primeiros atendimentos, eu fazia uma coisa meio teatral e não pegou, sabe? Eu notava, eu falei, o cara
tá louco, né? Vai dramatizar, assim, nessa euforia sobre sei lá, um luto, alguma coisa muito forte. A pessoa, às vezes, não tá tanto pra isso. E eu comecei a perceber que é melhor você entrar sutil, né? Falar, briguei com tua mãe. O que ela falou? Se a pessoa falar direto como a mãe, ela já tá dramatizando, entendeu? Se ela me responder, ela disse que, nananã, ela tá num papel, digamos, de Bruno. Então eu percebi que eu não preciso assinar, a técnica precisa ficar comigo, entendeu? Essa coisa da inversão de papéis, eu posso avisar, eu posso assinalar, mas eu não posso afugentar. E é uma coisa comum. Já teve paciente meu que falou assim, não sei o quê, né? Se apresentamos ali na primeira sessão, eu sou psicodramatista, expliquei brevemente. Aí ela falou, tudo bem eu não dramatizar? Tipo, eu não, sei lá, eu não gosto. Que papo é esse? Eu não quero. Tá bom, tudo bem. Porque acha que dramatizar vai pôr ela nesse papel de eu preciso ser uma atriz ou alguma coisa assim? Isso, Tá. exato. Uma certa assim, tem que fazer caras e bocas, ou tem que botar figurino. E eu sempre jogo assim, olha, o que importa é você se sentir no lugar da pessoa. Aqui a arte ela é usada como meio. Ela não tem o psicodrama não tem uma pretensão estética. É uma pretensão terapêutica. Então, se não ficar muito apresentável para meio mundo, tudo bem. Porque está entre nós. Exatamente. E na questão do âmbito, você falou que depois você abordaria, não sei se a gente consegue entrar agora, na questão desse âmbito escolar, porque, de fato, eu já li isso, né? A criança sofre bullying. E aí a escola chama o pai da vítima. Né? Vem aqui, olha, seu filho está sofrendo bullying por isso. Não, mas você não tem que me chamar, você tem que chamar o pai de quem está cometendo esse bullying. Como que é feito isso dentro de um ambiente escolar para esse exemplo do bullying dentro da escola? Só complementando, eu acho que legal chamar o pai da criança que sofre para alertar, olha, seu filho está em sofrimento. Mas, tipo, não é eu concordo, não é com ele que você vai resolver, digamos assim, essa angústia, né? O que eu quis dizer é muito que, assim, vamos dar um exemplo. Seu filho, sei lá, vamos ser bem pejorativo, tá? E quem nos ouça que consiga nos compreender. Olha, o seu filho está com certos trejeitos e ele está sofrendo xingamentos. Então não seria bom pôr ele no futebol, no karatê, sabe? Nesse sentido que eu quis dizer. Então, assim, a pessoa já é uma vítima de uma agressão e você vai... É uma nova agressão. É adequar, só que é te encaixotar, né? É aparar as arestas, mas é aparar mesmo, né? Cortar um pouco um descobrimento de si, né? Uma elaboração aí espontâneo, para além de identidade sexual, né? Sim. Mas, então, um exemplo, né? O psicodrama ele tem aplicações clínicas e socioeducativas. Isso significa que eu posso trabalhar psicodrama numa escola, e aí é por demanda, que eu acho mais legal, né? Olha, tal sala tá com uma questão que aí está passando um pouco do ponto, esse bullying tá pesado. Então vamos reunir essa sala, a gente vai trabalhar isso em grupo, né? Eu trabalhei um pouco em escola, não como psicodramatista, como estagiário, e eu notei que muitas vezes o que a gente mais tira de aprendizado é na convivência. Então, mexer na convivência é central, né? E também, eu acho que é legal dizer, né? A gente não é mecânico, a gente não é dentista. Não é que a gente vai chegar lá com nossos instrumentais, ferramentas, falar, abre a cabeça aí, eu vou te consertar, sabe? É uma tentativa de humanizar relações e eu aposto no humano, né? Eu aposto na humanidade, tipo. Acho que ajuda, né? Muitas resoluções acontecem. E também, só para deixar claro, não é mar de rosas. Eu, por exemplo, já atendi um casal que eu ajudei a se divorciar, né? Por quê? Porque era o melhor para os dois, né? Sim. Eu ajudei no sentido de eu não impedir, entendeu? A gente foi levando e chegaram numa conclusão, né? De repente. Você sabe que a minha primeira atuação, assim que eu me tornei advogado, foi em direito de família. Minha primeira especialização foi em direito de família porque o escritório que eu estava tinha uma pegada muito forte nessa área. E diversos casais chegavam para mim, a gente quer se divorciar. Ou às vezes chegava ou o marido ou a esposa falando assim, eu quero me divorciar do meu marido. E aí era um cenário tão conturbado que incontáveis vezes eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos para uma terapia de casal?
Não, mas eu não quero voltar com ele. Não. A terapia não é para você voltar. A terapia é para vocês se divorciarem de forma digna. Maravilha. Porque vocês têm filhos, vocês têm bens, e a briga não leva a nada. E aí, até eu faço um paralelo que a gente tem hoje muito no judiciário, a questão da conciliação, né? Onde tem aquela... quanto que você quer de indenização? 10. Quanto que você quer pagar? Não quero pagar nada. Não, mas você tem que pagar. Então, 2. E aí você vai ali mediando até chegar no meio termo. Isso é a conciliação. Eu fiz muita conciliação. E aí eu tô dando esse histórico para tentar fazer um link. E eu tinha muito problema de assim, a pessoa chegava na audiência, fazia a conciliação, mas fechava a porta da sala da audiência, a pessoa já chegava e falava assim, não gostei do acordo, para mim não é bom. Porque assim, quem recebeu acha que podia receber mais. Quem pagou acha que podia pagar menos. Então a conciliação sempre foi um problema. Até que eu conheci a mediação. Não conhecer de livro, conhecer de prática. E a mediação tem isso. Você está me falando, está me remetendo a uma mediação incrível que eu fiz do projeto Íntegra, das Célias da Paroli. Inclusive, ela é uma convidada, está marcado para vir. E ela tem esse projeto incrível do seguinte sentido. Vamos nos ouvir para a gente chegar num meio termo que seja bom. Então, eu começava a fazer essa mediação de uma forma onde eu me colocava um pouco no papel do outro, onde a gente... E não tinha esse nome, o psicodrama. Mas, e aí você percebia que o processo tinha um resultado melhor, que o divórcio era melhor. E fizeram um acompanhamento terapêutico para fazer esse divórcio de uma forma decente, moral, ética para ambos. A gente consegue fazer isso? Isso seria, não com esse nome, mas um pouco de psicodrama? Sem dúvida. Acho que é bacana colocar... Eu, por exemplo, eu não sou possessivo com termos, né? De olhar uma coisa e talvez seja lá no fundo do psicodrama e falar, lá, bebeu da minha fonte. Não tem esse problema, sabe? Uma coisa que é fato, né? Tem essa técnica famosa, muito difundida, que chama role-playing. É jogo de papéis, né? Isso foi desdobrado em muitos lugares. Muitos filmes têm isso. Por causa dos Estados Unidos, circulou muito essa coisa de, exemplo, tem presos no sistema penitenciário, aí tem os trabalhos de ressocialização social totalmente adequados. Muitas vezes é assim, você chegou numa vaga de emprego e você quer se candidatar, e você tem esse histórico, né? Você é preso, e você vai ser liberto. E aí? Difícil, né? Como é que você vai chegar numa vaga de emprego e falar, eu estava preso e tal? Então, isso é um jogo que a pessoa já vai se aquecendo, literalmente aquecendo, para então conseguir dar respostas mais espontâneas. Essa capacidade de dar respostas espontâneas, ela é treinável e ela é perdível também, né? Então, um instrumentista, de qualquer instrumento seja, né? Tocando um instrumento, ele chega naquele lugar que ele já é criador, ele improvisa no violão, na gaita, enfim. Se ele parar totalmente por anos, quando ele voltar, ele ainda vai saber, ele vai falar, nossa, tô enferrujado. O que ele está falando? Eu já tive uma resposta mais espontânea e agora não estou desempenhando com aquela liberdade, sabe? Entendi. Te respondi? Sim. Nesses papéis, eu trouxe até um trecho de Elis Regina, que ela diz assim, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Na abordagem do psicodrama, quando eu me coloco no lugar do meu pai, da minha mãe, do meu avô, de quem me cuidou ali, é mais fácil entender, compreender e perdoar o que eu vivi? Adoro Elis Regina. Minha dor é perceber. Adoro. Acho que ela diz muito. E então, pensando, né, no se colocar no lugar dos pais, ou em outras abordagens que não só o psicodrama, né, mas elaborar a tua relação paterna e materna. E aqui a gente está falando das figuras paternas e maternas, para além de um pai, homem, uma mãe, mulher. Sim. Né? As novas configurações também. Claro. Me parece que os nossos responsáveis, aqueles que nos criam, eles deixam invariavelmente uma herança imaterial, né? E ao longo da nossa vida a gente vai se havendo com essa questão até a gente elaborar falando isso eu quero, isso eu não quero. Tem coisas que não tem opção. Eu sou paulista. E eu falo do jeito que eu falo que eu tenho pais também paulistas. Eu nasci em São Paulo. Um amigo meu, ele tem pais cariocas, mas nasceu aqui. E ele fala com R puxado.
É uma herança que não cabe a ele decidir, entendeu? Outra coisa, cabe a ele decidir se a mãe dele era muito preocupada com frio e casaco. E aí, você vai manter essa preocupação com o frio? Então, perdoar, óbvio, né? Tem casos e casos, às vezes tem pais ruins, né? A gente pode admitir isso. Mas perdoar, eu acho forte. Não sei se perdoar, não acho que elaborar, né? Colocar eles num lugar que faça sentido para como você quer ser, né? Mas, Elis Regina, acho que ela coloca também isso. Eu faço como meu pai, né? Será que caraca, eu briguei tanto com essa minha figura de autoridade, agora eu tô sou... reproduzindo. Exato, acho que talvez faltou elaboração, né? Porque e propositalmente eu coloquei essa pergunta e coloquei esse perdoar justamente para você pegar essa abordagem e falar para as pessoas. Porque tem muito isso, né? O meu pai faz isso, isso, isso. E muitas vezes a gente não percebe que a gente faz igual. Claro. Né? Ou, o meu pai fez isso, isso, isso comigo. Que aí, obviamente, a gente tem esse papel de perdoar uma questão da pessoa. Eu não tenho o direito de julgá-la por isso. Mas, muitas vezes, se pôr no lugar do pai nos traz uma compreensão. Né? E aí eu até abro aqui um parênteses, né, da minha vida privada, de, por exemplo, pai, você não jogava futebol comigo. E aí, quando eu cresço, né, quando eu me torno adulto, que eu começo a buscar a história da minha família, eu percebo que meu pai não recebeu isso. Então, ao olhar a figura dele, tudo que ele fez por mim, eu passo a compreender e dizer, ele foi o melhor pai que ele podia ser. Então, esse é o jogo do psicodrama que eu acho que é muito fundamental de quando você se põe no lugar. Perfeito. É isso? Perfeito. Me parece que isso também é aceitar que o teu pai é gente, né? Sim. Porque quando a gente, verdade, né, tem a idealização, o super pai e a super mãe. Mas é isso. Depois a gente começa a ver eles errando, a gente fala, nossa, então quer dizer que vocês são de carne e osso, né? Vocês têm medo, às vezes vocês não sabem o que fazer. Não tem resposta para tudo. Exato. Então, se colocar no lugar deles e aí se olhar, falando, nossa, mas legal, se você foi um filho facílimo, né? Nossa, hoje em dia realmente o problema são os pais, né? E às vezes é interessante a gente parar para... E é uma grandeza do psicodrama isso mesmo. Então vai pro lugar da sua mãe te dando bronca e você, sabe, fazendo... sabe? Meio enchendo a mãe e falando, que isso? Olha como você era difícil. Agora você reclama que sua mãe era brava? Isso era difícil. Mas eu, em casa, eu tenho 3 sobrinhos, né? E aí eu brinco com a minha irmã. Eu falo assim, cadê as crianças? Quando eu ligo, eu falo assim, cadê as crianças? Deixa eu ver, porque não é criança, não. Ele é criança. E, Noah, para nós entrarmos cada vez mais no nosso papo de hoje, como que você lida... Porque assim, hoje as pessoas têm o Google, né? Eu tô com uma dor de cabeça de jogar no Google. Morte em 3 horas. O Google tá assim, né? E aí, como que você lida quando a pessoa chega autodiagnosticada no teu consultório? Tipo, eu tô te procurando, porque às vezes ela pode ir por uma indicação médica, mas às vezes ela percebe que ela precisa de uma terapia, e aí ela te procura, e ela chega e fala assim, não, eu tô querendo fazer terapia porque eu tenho depressão. Como você lida com uma situação assim? É bem comum, para falar a verdade. Não exatamente do Google, mas um autodiagnóstico, né? A gente vive numa época que a gente deseja muito nomear as coisas, né? Acho que o melhor exemplo disso é a sigla que não para de crescer e tá certa, LGBTQIAP+. O mais significa aí, olha, aí a gente ainda vai nomear mais coisas. Então essa ânsia por nomear, às vezes fala assim, pô, mas o que eu tenho? Né? Que eu sofro... Ele vai jogando, como posso dizer, os sintomas. Eu sofro assim, eu sofro assado, e eu lembro quando era menor eu sofria de tal jeito. Joga no Google e a pessoa vem com uma palavra inicial, né? Para mim, o que me marca é você teve uma angústia e você, inclusive, se interessou pela angústia e você está falando, eu quero nomear isso aqui, que eu não sei nomear. E o Google me falou que é transtorno obsessivo compulsivo com ascendente em não sei o quê. Sabe? Você fala, nossa, meu, que problema que eu me arranjei, né? Então eu parto dessa palavra. Então você se vê como obsessivo compulsivo. Isso. Falei, então, mas vamos mergulhar nisso. Essa é só a porta de entrada, né? Entendi. Dando um exemplo aqui,
rápido. Eu faço, então, um trabalho social voluntário de atendimento da população em situação de rua, o CUL das Clínicas. Lá sentam pessoas que, se a gente quisesse ficar catalogando, Você ia ter uma infinidade. eu só não ia trabalhar, né? Eu ia ficar lá catalogando e catalogando, mas eu não ia estar fazendo trabalho psicoterápico, né? Então, eu nem trabalho tanto com termos. Eu tento até evitar um pouco, porque eu acho que às vezes até assusta o paciente. Né? E meio que estereotipa ele, né? Ah, eu tenho isso. Né? Ou, eventualmente, a pessoa usa isso para se... não sei se essa é a palavra, mas, de repente, até se auto-vitimizar. Ah, eu fiz isso porque eu tenho essa doença. Né? Eu agi dessa forma, como se, até de certa forma, ela terceirizasse a responsabilidade por aquilo que ela fez. Vamos pelo psicodrama, a pessoa que vira e fala assim, sabe o que é que eu sou histriônica? E aí isso é um figurino que, de repente, faz muito sentido ela usar para tudo. Então, ela se desculpa por ser histriônica e quando ela acerta, fala porque eu sou histriônica, entendeu? Porque é isso, né? O sofrimento mental não é que é só porradaria. É altos e baixos com, daí sim, uma roupagem particular. O seu alto e baixo é diferente do meu alto e baixo, né? Mas sim, encerra a pessoa, né? Então, eu não posso falar assim, eu tô falando com um viciado em droga. Eu tô falando com uma pessoa que lida com a dependência química ou psicológica, enfim. Mas é isso, eu não posso falar assim, que eu atendo um obsessivo, que é difícil, né? Pronto, eu só trato o obsessivo, a pessoa como todo não, entendeu? E como funciona, como você recebe isso? É da mesma forma ou é diferente? Quando essa pessoa vem ali com um encaminhamento já e ali tem um CID. Como que é a tua abordagem? É a mesma ou não? Tem um outro olhar? Tem um a mais nisso que é uma forma minha de trabalhar, que é atendimento em rede, né? Então, um paciente entra em contato, oi, doutor ou doutora, papapá, me encaminhou você. Beleza? A gente senta na primeira sessão e ela apresenta, eu fui a doutora Raquel, sei lá, e pergunto, e aí? Eu tomo tal remédio, porque eu sou depressiva, né? Porque eu sou ansiosa. Não é o meu espaço, não é no meu espaço que a gente vai ficar tecnicamente falando de depressão. Eu vou entender quem é você, né, como um todo, e onde que entrou esse papo da depressão para você, o que você entende por depressão, com a psiquiatra ou com a nutricionista, né? Fala, tem transtorno alimentar, né? É totalmente diferente. Daí tem que ser um papo técnico mesmo. Inclusive, eu aprendo muito, né? Mas as pessoas que eu trabalho, estão interessadas também em escutar e esse teu olhar mais sistêmico, clínico, amplo. Para eles também essa pergunta é importante. E ainda mais, tem transtornos que não se, aspas, cura com remédio. É psicoterapia. E já aconteceu, por exemplo, de um paciente chegar para ti com aquele CID, exemplo, sei lá, depressão. E aí você começa a atender esse paciente e você fala, isso daqui não é depressão, isso é outra coisa. E de repente fazer esse contato com esse médico e dizer, olha, eu acho que a gente precisa reavaliar, já aconteceu? Olha, eu não fico exatamente num checklist, porque, vamos lá, a sintomatologia das coisas, né? Assim, a pessoa, para fazer um diagnóstico de um transtorno mental, tem um checklist, né? Ela vai falando, olha, tem esse DSM-5? sintoma. Exato. Estudou para vir para cá, hein, Bruno? Que isso? Não, eu fiz um ano de psicologia. É mesmo? Olha só, a gente trocou de papéis. Eu comecei em Direito, sem Psicologia. Que legal. E o DSM é terrível, porque você começa a ler e você fala, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho isso. Nossa, Bruno falou tudo. Nas minhas aulas de psicopatologia, era muito engraçado que começava a aula, dava pra ver na cara das pessoas falando assim, sou eu. Tá falando de mim, né? E aí levanta, é meio como se encontrou o signo, né? Caraca, eu sou taurino, tá explicado. Até me perdi. Você estava falando de um checklist do paciente. Claro. Então isso serve um pouco, né, pra gente ir se situando, pra ter alguma noção de qual é esse funcionamento psíquico. Não me cabe exatamente eu ficar contestando o CID, porque senão eu posso falar assim, olha que loucura, né? Para tal transtorno e para tal transtorno é o mesmo. E eu já
já aconteceu de uma paciente que eu atendia, chegou encaminhada. Aí, no meio do processo, 1 ano e meio depois, ela virou e falou: você não sabe, eu não sou mais papapá, eu sou blé, blé, blé. Ok. E nessa sessão, deu um frio na barriga que eu falei, pra mim mesmo, assim, lá no meu âmago, eu falei, vixe, será que eu deixei passar alguma coisa? Eu não percebi. E ao longo da sessão, eu tive essa sensação falando, pouco importa como eu vou nomear a tua angústia, teu sofrimento, importa se a gente vai entrar em contato com ele ou não. Como a gente vai entrar em contato com ele ou não. Mas eu dou um crédito enorme para a psiquiatria. Eu já fui mais jovem, militante, falando que o negócio é pela palavra, né? A grande invenção do Freud é essa, é a cura via palavra, né? O tratamento não é cura, o tratamento via palavra. E para mim é um negócio revolucionário, né? Eu falo, que loucura! Porque existia uma questão dos psicólogos serem muito contra a medicalização. E eu percebo que hoje não tem esse olhar. Tem um olhar mais assim, percebo que você precisa, então vamos trabalhar em conjunto, né? E não apenas jogar para um ou para outro. Pelo menos a minha vivência com os profissionais da área da saúde que são da parte da psicologia, eu percebo muito isso. Né, no sentido de que antes existia um preconceito muito grande em você medicar aquele paciente e hoje não. Hoje enxerga-se que alguns pacientes eles precisam da medicação porque fisiologicamente precisa funcionar algo a mais. Perfeito. Me dá a impressão que os remédios eles ajudam a te colocar num... assim, vamos por partes, né? Na tua fisiologia não dá para ter tanto cortisol que nem você tem, que é o hormônio do estresse. Não dá. É uma descarga absurda, talvez até uma questão fisiológica, né? Que loucura, o teu corpo produz em excesso. O remédio vai ajudar, né? Ajudar. E acho que essa é a diferença. Por quê? Se essa pessoa ficar se expondo a eventos estressores, amigão, pode se entupir de remédio, você vai passar estresse. Entendeu? E aí é bacana essa modulada. Os psiquiatras que eu tenho contato, desse sentido de atendimento de rede, seguram muito para dar remédio. Eu mesmo já tomei remédio psiquiátrico, óbvio, acompanhado e tal, e eu entendi, falei assim, aquilo é uma etapa inicial para falar, olha, a partir daqui a gente vai trabalhar, beleza? Se você não passa a aprofundar questões a partir de lá, não é o remédio exatamente que vai falar, caraca, encontrei a minha droga, né? Afinal das contas é uma droga. Não, tem um momento aqui no nosso podcast que é o ponto alto do nosso programa. Que eu faço para você uma pergunta de voto de Minerva. E por quê? Porque o que vai valer é a tua opinião. Você vai sentenciar sobre aquele assunto. O que você disser vai ser lei para nós nesse episódio. Poder, é o voto de Minerva. Ele é seu agora. E eu quero te perguntar o seguinte. Quando um psicólogo ele tem uma abordagem, né? Você é psicodramatista. Você só pode usar dos instrumentos do psicodrama ou não? Você pode usar de outros instrumentos, mas predominantemente você usa o psicodrama. Olha, Bruno tá me colocando um pouco na fogueira, que é uma questão polêmica. Eu tenho um lado, tá? Eu não tenho problema de assumir esse lado, mas é uma questão polêmica. Tem gente que vai me ouvir e falar, que absurdo. Só para eu concluir, não pode ficar em cima do muro. Claro. Vem algumas pessoas aqui e falam, veja bem, pode ser assim. Não, isso daqui não é relativo. Tem que dar opinião. Eu gosto da discórdia. Treta pra mim é tudo, né? Exato. Enfim, Bruno, na minha experiência até agora, eu me deparei com profissionais ventilados que me mostraram na prática que todas as abordagens são instrumentos. Algumas podem ser conflituosas no sentido da visão de homem freudiana e visão de homem moreniana. É diferente. Então você tem que partir de algum pressuposto, mas no sentido técnico, é um grande cinto um canivete que você pode deixar mais grosso ou mais curto. O psicodrama em si já é um canivetão, porque é muita técnica. Mas, por exemplo, a arte-terapia, que fui me interessar, me nutri, né? Me muni, me armei. E eu tenho a impressão que existe um preciosismo, às vezes, de alguns psicólogos que optam por um caminho de via única, digamos assim, e que buscam, na verdade, o aprofundamento. Falando, olha, exemplo, para mim, eu trabalhei numa escola,
eu atendi um menino que era autista, né? Eu acompanhava ele. A minha chefe, a minha superior, ela era total psicanalista e falou abertamente, olha, aqui a gente vai tratar igual um comportamental. Por quê? Porque para as funções escolares e para metas é a técnica mais adequada. E eu peguei aqui tipo o Corinthians versus Palmeiras da coisa, sabe? Os comportamentais de um lado, psicanalistas do outro. Aquilo me abriu a cabeça de um jeito, Bruno, que eu falei, né? Deixa de bobeira, né? Porque só para Claro. você continuar, a ideia que eu tenho, né? E aí o voto é seu. Eu acho que pode, porque o instrumento, digamos assim, ele tem uma linha, né? Então a gente tem mais humanista, mais freudiana, enfim, me corrija aí. A grande questão é quando elas são antagônicas, que nem você colocou, né? Então, o psicodrama e a psicanálise. Eu não tenho como... Um profissional que é da psicanálise, ele não tem como usar um instrumento que é do psicodrama. E aí, por que eu fiz essa pergunta como uma provocação? Para quem nos ouve, conseguir entender, às vezes, aquele psicólogo que põe no Instagram assim, psicanalista e joga o Búzios. Nada contra o Búzios, né? Cada um faz procura suas respostas. Eu tô vendo com esses olhos inocentes falando, pera lá, psicanalista e Búzios? Cada um busca as suas respostas de onde quer, e tá tudo bem. Perfeito. Né? A grande questão é que eles são antagônicos. Claro. Bruno, sim. Cada um, isso é importante, tá? Cada psicólogo, cada terapeuta, enfim, tem as nomenclaturas, faz uma clínica particular. É um gesto autoral a clínica, né? Como que você vai conduzir, como que você vai fazer teu contrato, qual que é teu acolhimento, qual que é a tua provocação, né? Se é acolhimento sorriso e fala devagar, se é um acolhimento enérgico, é muito particular, né? Nesse sentido do teu trato. Eu concordo, não dá para você quebrar não, mas colocar em choque princípios antagônicos, né? Falar, nossa, que loucura, porque um fala A, o outro fala Z. Concordo. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que nem sempre é uma questão tipo interruptor, sabe? Ligado ou desligado. É A ou é Z? Nesse trabalho que eu faço, eu implementei arte-terapia. Eu fui me formar um pouco, não tenho um título de arte-terapeuta, mas fiz cursos, me interessei, fui na literatura, pratiquei, né? Eu frequentei para saber como é que é você fazer arte-terapia. Tá lá, né? A resposta para mim é o olhar do cara que fala, nossa, quanto tempo que eu não desenhava, que viagem, pá. Valeu. Eu fiz a minha porque eu coloquei para ele esse objeto tão pré-histórico, né? Desenho, tem, né, pinturas rupestres, é da arte-terapia agora? Não, pô, sabe? É meu, é teu. Não dá para eu entrar no meio acadêmico, falando assim, eu fiz um curso, eu já pratico. É verdade, no meio acadêmico tem uma etiqueta a ser seguida, né? Tem um protocolo lá. Beleza, lá é adequado você falar, você é o quê? Eu gosto de muitas coisas, mas o meu interesse, né, a minha base assim, acadêmica é nesse sentido. É tipo você falar, qual é a tua abordagem? Não, minha abordagem segue fulano, né? Porque você, de fato, afunilou ali como que você leva o teu paciente. Mas enfim, para mim você respondeu. Existe uma possibilidade, mas tem que tomar cuidado. Perfeito. E tem hoje em dia muita questão do título, que nem eu falei, né? A gente vive uma sociedade que gosta de nomear muito. Título, para mim, é um pacto social, né? Então eu só posso falar que eu sou psicodramatista porque uma instituição falou, o nome te certificou nisso. Exato. Porque senão amanhã eu posso falar, eu sou padre. Mas você acha que é importante? Eu acho, nesse sentido, porque é uma referência, né? Fala assim, você é psicodramatista? Sou. Eu falei pouco, como? Aprendi no YouTube. Exato, perfeito, né? Mas nessa questão acadêmica, eu por ser professor também, isso para mim é eu acho que é muito importante você ter o título para você se colocar como sendo um especialista, uma referência da área. Exatamente. Porque daí você está falando com o grupo como um todo, no sentido da sociedade, né? Aí eu falo, por que eu sou psicodramatista? Porque o SED Sapientai, que é o instituto que eu fiz a formação de psicodrama, falou, você é psicodramatista. Por que eu não falo que eu sou psicanalista? E eu tenho aí mó tempo de divã, digamos assim, minha quilometragem de divã, né? Porque eu não fui fazer formação. Sim. Não, mas eu tenho a coleção inteira, eu já li vários, papá.
Não acho que... Quando a gente está falando de título, a gente está falando meio de uma coisa de uma tribo, né? A tribo dos psicanalistas, dos psicodramatistas, enfim. Não, existe diferença entre ir no psicólogo e entrar em terapia? Olha, sim. E eu acho que quem só vai pouco, dura pouco, né? Porque senão fica maçante, né? Quem entra no processo psicoterapêutico só está disposto a se olhar, né? Acho que esse é o lugar principal vou colocar aqui na mesa méritos e deméritos, vergonhas e glórias. Isso é entrar em psicoterapia, né? Contar da sua história. Até agora, realmente, de verdade, só teve um caso, que era uma criança que falou: meus pais mandaram eu vir aqui, eles estão pagando, eu não queria estar aqui. E olha aqui, adoro criança, e tenho jogos para oferecer, e não sei o quê. Desculpa, mas claro. foi engraçado. Fica à vontade, que é isso? E eu ali falando assim, né, desculpa, o francês, né? Fudeu. Como é que eu aqui vou fazer ele entrar na psicoterapia? Tem limite, né? E acho que é bacana... Quem precisa de terapia são os pais. Talvez, perfeito. Eu acho que também é legal acentuar falando isso. Você não é obrigado a nada, eu não vou cobrar então, não se preocupa. Você vem quando você tiver vontade. Isso é muito poderoso, porque quando o cara vier por conta própria, ele quer demais, entendeu? Ele quer muito. E aí é muito... Ele eu falo reconhece a isso. importância. Exato. E é fácil. Em teoria, não o trabalho é fácil, mas é leve a entrada nessa coisa da psicoterapia. Se você estiver disposto a falar umas verdades aí, pelo menos se descrever, já é muito, já é muito. Não, o tempo voa. Nosso episódio tá quase chegando ao fim, mas antes eu queria encerrar. Claro. Eu, por ser professor, eu gosto muito de trabalhar com exemplos, materializar para quem está me ouvindo como que funciona algo. Eu queria te fazer um desafio. Será que você topa? Claro! Como que funciona, por exemplo, uma sessão quando a pessoa, por meio da abordagem da psicoterapia, né, óbvio, quando a pessoa chega e fala assim: eu tenho um problema com o meu chefe, como lidar com o meu chefe, ou eu queria falar isso para o meu chefe. Exemplificando para nós, como seria? Bruno, acho que o melhor a fazer aqui, e isso é super do psicodrama, é mostrar, é dramatizar mesmo, né? Psicodrama é uma terapia que a gente extrapola a quarta parede, como a gente fala no teatro, né? Não tem essa quarta parede do palco para a plateia. Então, eu queria te convidar. Tudo bem você fingir, né? Dramatizar, não é você. Então, nossa, vamos entrando na dramatização, né? Puxa, Bruno, então estava começando a me contar uma queixa que você tem com o teu chefe, é isso? Isso, meu chefe. O que aconteceu? Nossa, ele é muito difícil. Eu entrego as coisas, tudo tem um problema, tudo tem um defeito. Eu estudo um monte, nunca tá satisfeito comigo. Não sei se tem alguma coisa comigo, assim, pessoal, sabe? Qual que é o nome dele? Pode meu chefe? Sim. Gustavo. Gustavo. Tudo bem eu pedir pro Bruno entrar no lugar do Gustavo? Eu vou fazer umas perguntas pro Gustavo. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Oi, bom tudo dia. bem? Bom dia. Gustavo, você conhece o Bruno? Conheço, é um funcionário lá da empresa. Me descreve um pouco ele. Ele é legal, ele é chato, ele é bom profissional, ele é ruim profissional? Não, ele é um bom profissional, faz as coisas direito. Olha só. Você tem um conselho para dar para ele? O Bruno? É. Ele é muito tenso, assim, para fazer as coisas, sabe? Então, talvez acho que ele precisa relaxar um pouquinho mais. Relaxar. E um elogio, você teria? Um elogio? Dedicado no trabalho. Dedicado. Beleza. Obrigado, Gustavo. Quero voltar a falar com o Bruno. Isso que eu fiz agora é um aquecimento, Bruno. Eu te coloquei no lugar desse papel, né, do antagonista, no caso. E você experimentou um pouquinho o calçado dele, né? Você vestiu o sapato dele e falou: é assim que ele deve me ver. Entendi. Agora, eu vou pedir para você ser Bruno, eu vou ser Gustavo, e você vai me falar o que você quiser. Porque me parece que tem alguma coisa que você ainda não pode falar, eu ou ainda não consigo falar. Perfeito. Também tem uma hierarquia, uma relação desigual, né? Tudo bem a gente fazer isso? Eu sou Gustavo, você Bruno? Vamos lá. Ótimo. Tudo bom, Bruno? Você pediu para falar comigo? Eu queria fazer uma queixa, assim, uma reclamação, ver se a gente consegue se acertar, porque olha, eu faço tudo direito aqui na empresa, me dedico um monte, tenho o maior cuidado de fazer tudo, mas parece que nada tá bom para você. Olha, Bruno, desculpa se parece isso, porque eu te acho um cara bem profissional, tá? Bem dedicado. Mas que nem mesmo você tá falando, né? Faz tanta coisa, tudo. Às vezes
você me traz um pouco de tensão, sabia? Desculpa se eu tô falando de algum jeito, pode te ofender, hein? Mas Não, tudo bem. me dá essa impressão. Congela, inverte papéis, tá? Você vai me falar mais alguma coisa que eu deixei de falar, que você acha que o Gustavo devia falar pro Bruno, porque eu falei, né, com papas na língua, veja bem, veja bem. Queria ver um pouco você no lugar do Gustavo brigando com o Bruno. Eu sou o Bruno. Só um parênteses para quem nos ouve. No psicodrama, o paciente, né, que está fazendo essa dramatização, ele pode falar o que ele quiser, inventar, ou ele tem que mais ou menos seguir como chefe? O que ele quiser. Então, de repente, eu poderia assumir agora um papel dizendo assim, olha, Bruno, é o seguinte, eu acho você um ineficaz, você não presta, você é um mau funcionário. Uma situação que nunca aconteceu. Eu posso dramatizar dessa forma. Aqui dá pra voar, aqui dá pra brigar com o chefe, xingar ditador, e também dá pra ser ditador, né? Acho que isso que é legal. Mas... Então, olha, Bruno, é o seguinte, eu aqui na empresa, para mim você não presta, te tolero para não pagar verba rescisória, você faz as coisas, faz tudo errado. Nossa, muito estranho você falar aí, eu tô aqui no papel de Bruno, né? Muito estranho você falar isso, que eu sou muito para trabalhar para cá. Eu chego na hora, eu vou embora depois da minha hora, trabalho, vocês veem os resultados que eu dou. Talvez eu seja um pouco nervoso, de fato, assim, ansioso, mas eu não sou reconhecido o suficiente. Inverte papéis de novo. Você pode completar a tua frase e, daí, por questão de tempo aqui, mais ou menos a gente vai encerrar de 2 jeitos. Historinha de terror e historinha infantil. Entendi. Então, pode só concluir a frase. Vamos começar pelo infantil, falando assim, do nada vai dar tudo certo, sabe? Vai subir os créditos, todo mundo sorrindo. Por hoje é só. Olha, Gustavo, eu não concordo com isso, eu trabalho muito, me esforço muito, gostaria que você repensasse no que você está me falando. Eu me esforço muito pela empresa e visto a camisa da empresa. Isso, eu estou falando de fora, né? Isso, então, seria uma conclusão boa para o Bruno, né? O Bruno, eu imaginando que você devolveria algo bom pro Bruno. Isso, mas só para mostrar, né? Olha como quando eu te anuncio, Bruno, faça de um jeito que seja um filme infantil, né? Para dar tudo certo. É você falando num tom de voz. Até a voz muda, né? Exato. Falando bem, desabafando, né? Pode perceber, não é que você está me elogiando, você está falando uma informação importante. Isso é o laboratório psicodramático, é você ficar modulando resposta. Falando, digamos que desça, né, a Peppa Pig no meu chefe, eu sei como resolver dessa forma. E, junto a isso, a gente também pode... O que seria a cena temida? A cena, né? Temida? Exato. Olha, é o seguinte, não concordo com isso, eu não vou pedir demissão e vou fazer dessa empresa um inferno porque eu quero que vocês me demitam. Bruno, pode deixar que eu te ajudo, você está demitido, pode buscar suas coisas, seria um péssimo chefe, meu Deus do céu. Mas você entende que é legal a gente explorar a cena temida nesse sentido, né? Falando, olha... O que eu faço a partir de agora? O que seria o pior imaginável? Beleza, vamos lá. Pior imaginável não é bicho de 7 cabeças, né? Entendi. E, enfim, acho que deu pra dar uma mostrada, foi incrível, né? Eu gostei. Demais, obrigado. Eu que agradeço. Noah, o nosso episódio está chegando ao fim. Eu te agradeço muito, adorei o nosso papo. Tenho certeza que quem nos vê pelo YouTube ou quem nos ouve pelas plataformas vai ter adorado o episódio. Muito obrigado por ter vindo, sem dúvida, por ter colaborado, por ter trazido a informação de uma forma simples, né? Aqui no podcast eu sempre falo isso, ser simples não é ser medíocre. Claro. E eu acredito no empoderamento das pessoas a partir do conhecimento. Então, muito obrigado. Obrigado. Posso fazer umas últimas palavrinhas? Lógico. Vou até olhar para a câmera, hein? Queria primeiro agradecer aqui ao Bruno, a equipe, obrigado, até o espaço, as perguntas que achei ótima, né? Muito bem elaboradas, mas queria divulgar então esse trabalho que eu faço. O Cu das Clínicas. O Cu das Clínicas, sigam essa página, @o Cu das Clínicas, tem o site, a gente vende produtos, é um trabalho voluntário, atendendo pessoas em situação de rua, é acolhimento e escuta, principalmente as nossas frentes. São Paulo está mergulhado, sim, num grande problema, né, de população de rua. Quase uma epidemia, né? Perfeito. Já não é, né? Exato. Já acontecia antes do Covid, né? Cada vez vem crescendo e é um trabalho desgastante, mas dos lugares que eu me sinto mais nobre, Bruno. É um lugar que eu me sinto incrível, verdadeiramente assim, nutrido, falando isso que é humanidade, né?
É humanizar os invisíveis. E lá é uma coisa muito forte. Então, tô aqui só divulgando para dar uma força mesmo. É tudo voluntário, inclusive custa pros voluntários, né? A gente paga. A gente sabe. E é isso. Sigam, acompanhem. Tá? Isso mesmo. Só soletra, por favor, porque Claro. como é em inglês, dá uma outra impressão. E é uma piadinha, É uma né? piadinha. Imaginei que fosse uma piadinha. Exato. Se escreve o cool de C-O-O-L, de maneiro, né? O cool das clínicas. Joga no Instagram que vocês vão ver com certeza. Vai aparecer. Não, obrigado. Obrigado, eu. Eu quero agradecer você que nos acompanhou em mais um episódio. Não se esqueçam de se inscrever na página. Não se esqueçam de curtir, de seguir no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no YouTube. A gente está em todas as plataformas para que você possa obter conhecimento de forma gratuita, porque todas essas plataformas, o nosso podcast está lá de forma gratuita. Eu também quero agradecer, e foi tão legal o episódio que eu esqueci. Eu não sei se eu agradeci a Flixstar, gente. A Flixstar que está aqui com a gente sempre e que apoia o nosso projeto. Mais um mês apoiando o nosso projeto. Isso é muito importante, né, Noah? Eu até falo para ti, a Flixstar ela é uma escola de idiomas, de inglês, e quando eu mostrei o projeto, ela acreditou de início assim, no projeto. A gente não tinha um piloto para mostrar, mas o Jess, que é o dono da Flixstar, olhou e falou assim: você é professor, eu sei que o podcast vai ser muito bom, e eu sou professor, eu acredito no empoderamento por meio da informação e eu vou apoiar o seu projeto. Então eu me sinto muito honrado, né, de ver um professor podendo ajudar outro professor, e eu trago aqui pessoas que de alguma forma são professores, ou dentro de uma instituição, ou na vida, enfim. Então, pessoal, sigam a Flixstar. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, muito obrigado mais uma vez por nos escutar, por dar crédito para nós, e ajuda a gente, vai lá, manda para o amigo, manda para a amiga, para o marido, para o sobrinho, para a filha, para aquele teu primo que está terminando agora o ensino médio e não sabe o que vai fazer. Ó, uma nova área aí, psicologia em psicodrama. Gente, espero vocês no próximo.